Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Rogério Santana, sou professor aqui da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Fiz a minha graduação em Pedagogia e fiz minha pesquisa de mestrado e doutorado sobre ensino de matemática assistido por computador. Tá? Fiz o meu pós-doutorado sobre o matemático cearense, o Otto de Alencar, e na atualidade eu estou coordenando o LabPan, tá? CD Maker, que é um laboratório de avaliação educacional, no qual a gente trabalha também hoje com robótica educacional e temas relacionados à cultura maker. Então o tema que a gente vai abordar hoje é um tema que está associado à robótica educacional, está associado a aspectos da cultura maker na atualidade. Então tem uns 15 minutos para falar sobre esse tema com vocês. A gente preparou uma apresentação, tá? Que está aqui, e aí eu vou fazer o seguinte: à medida que a gente for comentando essa apresentação, a gente vai discutindo as coisas daqui, tá? Então, essa apresentação é do grupo de robótica que está trabalhando no nosso laboratório. Eu sou o professor coordenador do laboratório. Tenho um antigo mestrando, agora doutorando, Fernando Barros da Silva Filho, que trabalha com essa temática faz 11 anos. E aqui o nome dos bolsistas que fazem parte do laboratório em 2017, 2018 e 2019, ok? Então, vamos começar a discussão, né? Pronto. Primeira questão que surge é: o que é robótica educacional com utilização de materiais reciclados de baixo custo? Tá? Muitas vezes, quando as pessoas falam da temática robótica educacional, pensam muitas vezes num laboratório com condições muitas vezes esplêndidas, pensam em kits que custam na faixa de 4 mil, 5 mil reais. E quando a gente começou a trabalhar robótica educacional aqui na Faculdade de Educação, a gente começou a trabalhar sabendo que já existiam em várias escolas laboratórios ou de informática educativa que acabaram promovendo ações de robótica educacional de baixo custo, tá? E só para ter ideia, na região metropolitana de Fortaleza tem cerca de 130 laboratórios de escola pública que muitas vezes foram iniciativa de professores, de estudantes, até mesmo dos pais, a realização desses laboratórios. E aí eu faço 5 perguntas iniciais para que a gente possa compreender melhor essa temática, né? O que nós entendemos por robótica educacional? O segundo questionamento: quais os limites e possibilidades da robótica educacional nos processos de ensino e aprendizagem quanto ao desenvolvimento humano? Terceiro, por quais motivos o uso de habilidades visiomotoras em 3D não podem ser substituídas pelo uso de tais habilidades em 2D? 4. O que significa robótica para brincar, que é o lema do nosso laboratório? E 5. Por qual motivo robótica de baixo custo? A primeira questão: o que entendemos por robótica educacional e o que são robôs? O termo robô foi utilizado pela primeira vez pelo escritor e dramaturgo tcheco Karel Čapek em uma das suas peças teatrais intitulada Rossum Universal Robots. Tal peça conta a história de um cientista chamado Rossum que cria uma substância química utilizada na construção de artefatos humanoides que deveriam ser obedientes e que deveriam realizar todo o trabalho físico. O termo robô advém e deriva do tcheco e significaria escravo. No entanto, na peça de Čapek, um exército de robôs construídos se tornou muito inteligente e dominou o mundo. Inicialmente, foi por conta dessa peça que se deu o nome de robôs, tá? E nessa peça o que a gente vê presente é uma preocupação
com os limites da automação como existem na atualidade, tá? Então aqui é a origem da robótica. No entanto, o que são os robôs? Os robôs recebem atualmente um nome técnico, mas a gente poderia dizer que os robôs eles são autômatos. E existe no campo da lógica da computação uma teoria chamada teoria dos autômatos, né? E o robô, de uma certa forma, como nós imaginamos, como o nosso imaginário capta, então ele está dentro desse meandro da teoria dos autômatos, que é um campo da lógica, tá? E o termo autômato é bem mais antigo que o senso comum professa. Na antiguidade, a gente pode falar que egípcios, gregos, chineses, persas, entre outros, produziram diversos autômatos. Na Idade Média e na Renascença houveram vários autômatos e estudos de estruturas mecânicas, tá? Só para você ter ideia, existiam mecanismos para abrir automaticamente portas de templo e também para poder fazer acender um fogo num altar. E esses autômatos sempre eles eram usados numa conotação religiosa. Eles eram utilizados muitas vezes para produzir truques que levavam as pessoas a acreditarem naquela entidade espiritual. Então, muitas vezes ele foi usado nesse sentido. Na Renascença, os autômatos que surgiram, eles já surgem do estudo de estruturas mecânicas e anatômicas, né? Na Idade Moderna, diversos dispositivos de cálculo foram produzidos de vários autômatos. No entanto, os autômatos, enquanto tecnologias de aprendizagem, começaram a aparecer somente na primeira metade do século XX, através principalmente dos trabalhos de Skinner com sua máquina de ensinar. O que entendemos por robótica educacional? Consiste no uso da robótica como suporte didático ao professor para favorecer práticas educativas de ensino e aprendizagem, para a formação de estudantes em diversas áreas, com foco em uma aprendizagem significativa e reflexiva. A robótica educacional pode ser um recurso para favorecer situações de aprendizagem, bem como o desenvolvimento humano. A robótica pode favorecer aprendizagens de conteúdos escolares. No entanto, pode viabilizar uma aprendizagem lúdica para favorecer o desenvolvimento psicomotor. Quais os limites e possibilidades da robótica educacional nos processos de ensino e aprendizagem quanto ao desenvolvimento humano? A robótica é diferente da robótica educacional? Muitas vezes, quando a gente pensa em robótica, com ênfase na formação profissional, é possível que ocorra uma perda de interesse por parte dos estudantes. Se na robótica educacional a ênfase dada for somente nos resultados obtidos, pode não ocorrer a aprendizagem desejada. O que eu quero dizer com essa fala? Se a gente pensa apenas naquela atividade do tipo, você faz a ação, monta o robô e aí fez o robô funcionar, terminou a atividade, você termina tendo, vamos dizer assim, uma dificuldade grande para trabalhar os processos educacionais. Então, na robótica educacional, os erros, as dificuldades, os obstáculos são considerados importantes do processo de aprendizagem. Se na robótica educacional estivermos centrados somente nos robôs, estaremos deixando muitas vezes de lado oportunidades para uma aprendizagem significativa. Então, por esse motivo, a gente faz questão de dizer que é importante levar em conta o processo de aprendizagem. Quais os limites e possibilidades da robótica educacional no processo de ensino e aprendizagem quanto ao desenvolvimento humano? A robótica educacional permite o desenvolvimento de ações integradas em diversas áreas de estudo. Através da robótica educacional é possível fomentar uma aprendizagem cooperativa e colaborativa entre as pessoas. E aí, quando eu digo cooperativo, tá? Se Piaget ele dizia que operar, tá? Uma operação consistia numa ação internalizada, cooperar significa internalizar essa ação com outra pessoa. E quando
a gente faz isso, necessariamente a gente não produz trabalho. Mas quando a gente chega num ponto em que as pessoas colaboram, trabalham conjuntamente, podemos produzir ações significativas de aprendizagem. E a robótica pode ser um meio para a realização desse processo. A robótica educacional pode tirar crianças dos vícios digitais, sem lhes tirar possibilidades do mundo digital. Por exemplo, aquela criança que está viciada na utilização do celular, muitas vezes, para poder você tirar ele desse tipo de vício, ou do vício do videogame, tá? A robótica educacional pode ser um bom passo, porque, num certo sentido, a robótica educacional viabiliza atividades manuais, atividades físicas e atividades motoras, tá? E a robótica educacional também está relacionado tanto à cultura maker, que permite fazer e criar tecnologias, bem quanto aos processos do brincar. Outra pergunta é quais os limites e possibilidades da robótica educacional no processo de ensino e aprendizagem quanto ao desenvolvimento humano, né? Aqui a gente está mostrando a fotografia de uma atividade que realizamos numa cidade cearense, em São Benedito, em 2018. Acho que foi em agosto de 2018, nós realizamos atividade de robótica educacional com crianças, né? Eis aí o exemplo de algumas produções deles com um kit que nós desenvolvemos de robótica educacional. Isso aqui é uma parte do kit de robótica que a gente desenvolveu, tá? E essa é a primeira versão do kit feito com capas de caderno, né? Aí, por exemplo, nós temos a atividade realizada com as crianças, eles divididos em equipe, desenvolvendo modelos que inicialmente nós propusemos para eles através de esquemas. Aqui são dois deles trabalhando a construção de um gerador eólico manual. E aí vamos para mais outra pergunta: por quais motivos o uso de habilidades visiomotoras 3D não podem ser substituídas pelo uso de tais habilidades em 2D? Bom, quando a gente trabalha na perspectiva do computador e do celular, a gente está limitado à tela deles, bidimensional. No entanto, quando a pessoa passa durante horas e horas atividade de, por exemplo, fazendo uma atividade como jogar num computador apenas diante de uma tela bidimensional, tá? Isso pode ser prejudicial ao desenvolvimento visiomotor de uma criança e de um adolescente. No caso da robótica, como é preciso as pessoas pegarem nas peças, tocarem nas peças, movimentarem as mesmas, então se torna necessário que ele tenha o contato com o tridimensional, tá? E como a gente utiliza recursos digitais para efetuar a programação em várias atividades, ele não vai excluir o uso da atividade digital. A gente começou a trabalhar com robótica educacional na graduação. A primeira pessoa que eu orientei foi em 2003, foi a Rebeca Rodrigues Alves da Costa, né? Foi um estudo de caso sobre uma escola particular, no qual ela analisou a motricidade humana infantil. Ela percebeu que a percepção visiomotora, que envolve as mãos e os olhos, o reconhecimento do mouse e do computador, ocorre por volta de 3 anos e 6 meses de idade. Antes disso, a criança não consegue relacionar o mouse ao cursor. Com os tablets já há uma mudança, porque ele não precisa necessariamente do mouse, né? Então ele já tem um contato direto à tela. E aí eu digo para você que no caso da robótica, a possibilidade de lidar com a tridimensionalidade é algo muito positivo, tá? Porque ela não fica somente no mero contato em 2 dimensões. Aqui no caso, por exemplo, já é a coordenação direta pelos dedos, no caso dos tablets, iPhones, né? Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade de lidar com o tridimensional na robótica educacional, na construção de coisas
como é proposto, vamos dizer, muitas vezes pelo que nós entendemos por cultura maker, nos dá grandes vantagens no processo de aprendizagem e no desenvolvimento humano. Por quais motivos os usos da habilidade visiomotora, repito de novo, 3D não podem ser substituídas pelo uso de tais habilidades em 2D? Práticas excessivas em telas bidimensionais poderiam prejudicar as crianças no desenvolvimento cognitivo e motor? Poderiam. O excesso de utilização de equipamentos com display bidimensionais podem limitar o desenvolvimento sensorial das crianças? Pode sim. A robótica poderia minimizar os problemas decorrentes desse tipo de vício em telas, proporcionando experiências de aprendizagem significativa que, de certo modo, viabilizariam brincar como se fazia antigamente, de modo tal que as crianças e adolescentes poderiam continuar usando tais tecnologias. O que significa robótica para brincar? Robótica educacional deve estar preocupada apenas com a formação profissionalizante do estudante? Acredito que não. Eu vi uma situação num colégio particular, em certa feita, em que eles faziam um curso de robótica sempre dizendo para os alunos: isso vai ser muito importante para a tua aprendizagem profissional no futuro. E o que a gente percebia é que os cursos de robótica desses colégios de ensino médio se tornavam, vamos dizer, cursos incentivando a propensão profissional e acabavam se tornando tão chatos para eles quanto as aulas de física e matemáticas tradicionais. Então eu vi turmas que começaram com 30 pessoas nessa rede de ensino, de repente, em questão de semanas, se tornar uma turma que tinha no máximo 5 alunos. Eles desistiam, muitas vezes, porque deixava de se tornar interessante. Nesse sentido, a ideia da robótica para brincar, a ideia de que a criança ele vai construir algo e vai poder brincar com algo, colocar a ludicidade na possibilidade da cultura maker, faz com que a criança ela viva como criança aquela experiência significativa. Ela também vai aprender eletrônica, também vai aprender matemática, mas o que é mais interessante é a experiência significativa e motivadora que ela pode ter. E é nesse sentido que a robótica educacional pode desenvolver a aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens. Então essa ideia da robótica para brincar, que a gente bateu várias vezes em São Benedito, por exemplo, quando nós observamos, que o kit de robótica ele nos dava a seguinte vantagem: dava a vantagem de poder ensinar a se trabalhar com energias, ensinar como se trabalhar com os mecanismos, mas o mais importante foi ver como as crianças brincavam, tá? Aqui, por exemplo, são os alunos do laboratório com estudantes da escola também apresentando o que eles desenvolveram. Como o nosso kit ele usa baterias, inclusive a gente usa energia solar, foi possível viabilizar a construção de atividades em ar livre. Então nós fomos para a praça pública, e nós percebemos o quanto o pessoal gostou do desenvolvimento da atividade. Aí, por exemplo, já na faculdade de educação, a gente testando o kit, e colocando uma atividade para que eles fizessem, a gente colocava só o desenho da atividade e eles desenvolviam a atividade como resolução de problemas, E foi interessante porque muita gente dizia: não sou capaz de fazer uma atividade com robótica educacional, mas conseguia realizar. Por qual motivo? Robótica de baixo custo. Qual o valor dos kits de robótica educacional na atualidade? Aqui em Fortaleza, tanto no município quanto no estado, tem kits que custam na faixa de R$ 1.200 a R$ 4.000, E nós estamos fazendo o nosso kit na faixa de R$ 180. Como é possível fazer um kit de robótica educacional mais acessível? Para baratear custo, a gente está utilizando materiais recicláveis, E uma das questões que a gente levanta
é que os estudantes eles têm direito à robótica educacional, ainda que estejam na escola pública. Tá? Então, por esse motivo, a gente está trabalhando com a questão reciclável e há questões morais e éticas que envolvem também essa temática. A robótica educacional de baixo custo valoriza o uso de energias renováveis. A gente procura fazer de tal forma que se valorize. A robótica educacional pode mostrar o caminho da sustentabilidade enquanto valor intrínseco ao ser humano? Pode. Tá? Então a ideia de cultura maker aqui é uma ideia de cultura maker com a valorização da sustentabilidade. Tá? A formação de cidadãos críticos quanto ao uso dessas tecnologias e tentar trabalhar e adequar essa metodologia ao acesso à aprendizagem para viabilizar o desenvolvimento cognitivo adequado de crianças, jovens e adolescentes. A robótica educacional pode ajudar na formação pró-ecologia e pró-meio ambiente. E também nós falamos muito sobre a questão da robótica educacional de baixo custo, valorizar também não somente a questão das energias renováveis, mas a questão da coletividade humana. Tá? Por exemplo, a possibilidade de construir num coletivo por meio da cultura maker com o incentivo da robótica educacional deve ser um valor que a gente deve buscar. Aqui algumas referências, tá? Que a gente passa para finalizar a nossa fala, e é isso que eu tenho a falar para vocês. Muito obrigado, tá? Boa noite, pessoal, bom dia e boa tarde, e a gente finaliza por aqui.